Meus caros, que alegria inenarrável, mais um encontro, mais um assunto importante. Como é sempre bom estar com vocês aqui nesse nosso quadro Classroom, essa nossa tentativa de transferir para vocês conhecimentos para a construção do seu negócio, ajudar você a montar o seu negócio. Essa é a nossa ideia aqui. Se você gosta desse nosso modelo, dessa forma como nós tentamos ajudar você, vá aqui embaixo, estão nas descrições aqui do nosso vídeo, as nossas redes sociais. Vá lá, se inscreva, compartilhe isso com a sua rede de contatos. Vamos fazer esse espaço aqui crescer. A ideia aqui é que você consiga aproveitar o máximo possível e usar isso no seu dia a dia. Ok, meus caros? Assunto de hoje: marketing. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre estratégias de marketing, ok? Então, pegue o seu material de apoio, sua caneta, seu lápis ou seu caderno, seja lá o que for, registre suas dúvidas e depois interaja conosco. Vá aqui nos comentários, faça suas sugestões, faça suas perguntas. Nós vamos responder você e vamos tentar ajudar você, ok? Vamos lá? Bom, meus caros, vocês sabem, como sempre, nosso materialzinho de apoio está aqui do lado, né? A gente hoje vai conversar sobre estratégias de marketing. Bom, como sempre, vocês sabem, eu gosto de filosofar um pouquinho no começo da nossa conversa, só para deixar um pouquinho mais conectado esse nosso público que aí está. Então, quando a gente fala de estratégia de marketing, eu precisava de uma frase impactante, e aí não podia ser uma coisa mais acertada do que essa frase que eu achei aqui do David Packard. Para quem não conhece, David Packard é um dos fundadores da Hewlett Packard, a nossa gloriosa HP. Ele diz o seguinte: marketing é importante demais para ser deixado para o departamento de marketing. Numa primeira olhada, sem muito cuidado, sem muito zelo, muita gente pode achar que ele está aqui desmerecendo o departamento de marketing, quando na verdade é exatamente o oposto à mensagem que ele quer passar. O David Packard, ele acredita tanto na força do marketing, tanto, que ele defende a ideia de que o marketing transpassa todas as atividades da organização. Ou seja, o departamento de marketing passa a ser um capitão, é como se fosse o timoneiro do barco, ok? Mas toda a organização, todos os setores da organização precisam se conectar com as orientações do marketing, se conectar com os desejos, com as necessidades do cliente, enxergar a empresa como uma grande solution provider, né? Não apenas como uma fabricante de alguma coisa, uma prestadora de algum serviço. Não. A ideia principal de uma empresa é resolver problemas. E o David Packard já acreditava nisso lá no começo, na primeira metade do século XX. Ok? Vamos lá então? Vamos começar com essa nossa discussão de hoje, respondendo uma primeira dúvida, afinal de contas, o que é essa tal de estratégia de marketing que tanto a gente fala e que é o tema da nossa discussão de hoje aqui. Basicamente, a estratégia de marketing ela é uma ferramenta que vai ajudar você, empreendedor, a dar foco nas suas decisões. Esse começo de negócio sempre é um começo, o começo sempre é muito complexo. É muito complexo. Por quê? Porque, primeiro, você não domina ainda totalmente a arte de gerir o negócio. Você não domina totalmente a arte deste mercado no qual você está. E na maioria das vezes, nem sempre é assim, mas na maioria das vezes, há uma escassez de recursos disponíveis. E quando eu falo aqui de recursos, eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de todos os recursos. Porque como o começo de uma empresa tem muitas atividades para fazer e normalmente pouca gente, o recurso tempo, por exemplo, é extremamente escasso. Então qual a ideia? Você tem que ser absolutamente assertivo. Quando a gente fala de um negócio, a melhor forma de ser assertivo é fazer exatamente aquilo que o mercado precisa, de tal forma que você consiga maximizar as suas vendas. É aí que está o foco central da coisa. Então a estratégia de marketing vai ajudar você a fazer isso, ok? Muito bem. Então basicamente o que ela faz? Ela direciona as suas ações para 3 elementos-chave. Primeiro, os mercados mais adequados às suas aptidões. Ou seja, ele vai te ajudar a identificar dentro daquele público-alvo que você desenhou,
quais são efetivamente os mercados mais adequados para a aptidão que a sua empresa tem, ou seja, para aquilo que efetivamente vocês são bons. Lembre-se que nos dias de hoje não basta ser mais ou menos, você tem que ser bom. Outra coisa, achei o mercado? Ótimo, mas que produtos são mais adequados para este mercado? Ok? O marketing, essa estratégia de marketing vai ajudar você a direcionar para esses produtos mais adequados. E finalmente, vai te ajudar a usar as vantagens competitivas que a sua empresa tem, a usá-las e a contá-las para todo mundo, ok? Então, a estratégia de marketing, ela é sim uma ferramenta muito poderosa. Mas tem uma observação que é muito importante. O que acontece? Nos dias de hoje, uma coisa que não falta é informação. Tem muita literatura, tem muito livro bom aí falando sobre marketing, sobre a relação das organizações com o mercado. Tem muita coisa na internet, tem muita informação. Mas não se impressione com aqueles grandes cases de sucesso ou aquelas estratégias absurdamente extraordinárias das grandes corporações. Elas são inspiradoras? Claro que são. É claro que são. Mas não se impressione com isso. Por quê? Porque cada organização tem uma estratégia adequada e específica para a realidade que ela tem e que ela vive. Ok? Então não se impressione. Se inspire, obviamente, né? Tire boas ideias, mas pense em estratégias de marketing que sejam adequadas ao tamanho do seu negócio, à aptidão da sua organização, ao seu perfil, ok? Ao perfil do público-alvo que tem. Não existem, em estratégia de marketing, não existem receitas prontas. Simples assim. Você só vai descobrir a receita quando você tiver com os ingredientes na mão. É mais ou menos aquele solteiro que chega de madrugada em casa com fome, ele abre a geladeira. O que tem ali dentro? Ele vê o que tem ali dentro e com aquilo que estiver lá ele faz alguma coisa para comer. Mais ou menos assim a estratégia de marketing. A sua realidade é diferente da realidade de empresa A, da empresa B ou da empresa C. Então, quando você abrir a geladeira, ou seja, abrir o seu mercado, você vai entender este contexto, você vai poder comparar esse contexto com a sua realidade e a partir disso, desse entendimento, desta relação empresa-mercado, você vai conseguir criar a estratégia mais adequada, ok? Então, tome cuidado com isso, não se impressione. Muito bem. Então, basicamente, qual é o objetivo, né? A estratégia de marketing, ela vai te dar um objetivo e ela vai ser o teu mapa para chegar em um determinado lugar. Tá? É como se fosse aqui faço uma analogia com um mapa de tesouro, né? E ele te dá alguns passos. Então, basicamente, a estratégia, ela é o objetivo que você quer alcançar. Tá aqui a estratégia, ó, ok? Vamos supor que isso aqui seja uma viagem, né? Ok? A estratégia. Qual é o caminho, né? Qual é o conjunto de ações, de caminho, de ideias que eu tenho que junto vai me ajudar a chegar nesse objetivo aqui. Então, a estratégia é o objetivo. As táticas são o caminho que eu vou usar, ok? E as atividades são os passos que a gente vai dando. É óbvio que isso aqui está um pouquinho conceitual, então eu vou trazer um exemplo para ficar mais fácil para você compreender do que a gente está falando aqui, ok? Então vamos lá. Tenta imaginar o seguinte, então eu tenho esses três elementos, eu tenho a estratégia, eu tenho a tática e tenho a atividade, ok? O meu objetivo, o meu caminho e as ações que eu vou ter para conseguir chegar no meu objetivo. Então vamos imaginar que a estratégia de uma determinada organização seja essa aqui, ó, ser visível e percebida como uma empresa que se preocupa com as questões de sustentabilidade. Isso é a sua estratégia. Você quer que o seu público, que o seu mercado-alvo enxergue você como uma empresa alinhada e preocupada com as questões ambientais. Muito provavelmente porque isso faz parte dos seus princípios e porque isso faz parte dos interesses deste mercado no qual você está entrando, ok? Então aqui você tem uma estratégia, mas a estratégia precisa de um caminho. Então quais são as táticas? Então vamos supor que eventualmente poderiam ser duas táticas aqui. Você poderia dizer o seguinte, para que o público saiba disso aqui, eu preciso ser parte da comunidade, ok? Outra coisa, eu preciso ser referência no tema. Então, veja só, se você está querendo dizer que você quer que o seu público-alvo enxergue você como uma organização preocupada com as questões de sustentabilidade, o ideal é que você faça parte dessa comunidade, que eles te
percebam como partícipes dessas vivências que eles têm. E você tem que ser uma referência. Ok, então aqui, perceba que aqui você tem 2 caminhos para fazer com que o público perceba isso. Legal. Agora, o que eu preciso fazer? O que a empresa precisa fazer para que isso aqui seja percebido pelo público-alvo usando esse caminho? Então vamos lá. Vamos imaginar que para ser parte da comunidade, uma atividade poderia, por exemplo, ser apoiar e patrocinar eventos das comunidades. Ok? Então se você patrocina eventos, se a sua organização patrocina eventos da comunidade que sejam aderentes a esta causa da sustentabilidade, você vai construindo isso aqui, essa percepção que a comunidade tem acerca do seu negócio. Outra atividade poderia ser participar de organizações locais. De repente, aquela comunidade, aquela cidade, aquele estado, aquela região, tem determinado organismo, ou determinada organização da sociedade civil, por exemplo, que tem um foco nas questões da sustentabilidade. Você coloca a sua organização dentro dessa organização, você passa a ser vista como uma organização preocupada com as questões de sustentabilidade. Então perceba, você tem um objetivo, você tem um caminho e você tem as atividades, as ações que vão chegar a levar ao público a esta compreensão que você queria aqui. Vamos dar um outro exemplo? Você quer ser referência do tema. Legal, bacana. O que você precisa fazer? Por exemplo, apoiar a pesquisa científica e publicar os resultados. Percebe? Se você começa a fazer a divulgação dos conhecimentos que você tem, você começa a ser visto como uma organização com notoriedade, uma organização com saberes a serem compartilhados sobre essa temática. Percebe? Vamos lá, outra atividade aqui? Olha aqui, você poderia, por exemplo, apresentar o tema em palestras e eventos especializados. De novo, cada vez que alguém da sua organização falar sobre estes temas vinculados à área de sustentabilidade, a sua organização vai ganhando a relevância e vai maximizando a percepção que as pessoas têm acerca da sua empresa como sendo uma empresa preocupada com as questões da sustentabilidade. Percebe? Percebe como isso é literalmente um caminho? Isso é uma estratégia, né? Legal. Então vamos em frente. Mas assim, vamos lá, uma observação aqui que eu gosto de fazer essas observações assim, que são um pouquinho fora da casinha, justamente porque eu quero sair aqui do senso comum, né? Então, primeira coisa, literalmente esqueça essa ideia de que você fazer o melhor produto e oferecer o melhor serviço vai garantir o teu sucesso. Meus amigos, deixa eu dar uma notícia, não vai garantir. É essencial, é fundamental que você tenha um produto de qualidade, que você ofereça um serviço impecável. Isso é essencial. Mas isso não garante que o cliente compre o seu produto. Não garante. Ajuda muito, pavimenta o caminho, mas não assegura que o cliente compre o seu produto. Ok? Então você precisa, antes disso, convencer o público que você é muito bom. E mais importante do que isso, que você é melhor do que os seus concorrentes. Ou seja, primeiro você tem que colocar na cabeça do seu público-alvo quem você é, para que o público então receba os seus produtos com credibilidade. Aqui tem 2 conceitos que são importantes, que são o conceito de credibilidade e de confiabilidade. Credibilidade, ela vem normalmente de uma visão de terceiros acerca de um produto, e esse terceiro diz para mim, cara, consuma aquele produto que ele é bom. Então eu acredito, ou seja, eu tenho um nível de credibilidade sobre este produto, porque alguém me disse que ele é bom. Ok? Então o produto ele vai para o mercado, ele já vai com uma credibilidade porque aquela marca é boa e as pessoas falam bem dela. Legal. Agora, quando eu, consumidor, compro este produto, ou me utilizo deste serviço, e então eu passo por este momento de consumo e eu passo a criar a percepção de que aquilo realmente é bom, ou seja, não é mais uma visão do terceiro, é a minha própria percepção, eu estou transformando credibilidade em confiabilidade. Ok? Então, a confiabilidade é como se fosse um upgrade, né? Uma evolução da credibilidade. Credibilidade é uma visão de um terceiro que abre as portas normalmente, e a confiabilidade é a confirmação daquilo, né, que eu mesmo faço. Então, confiabilidade é uma percepção própria do consumidor. Então, você quer sim criar um vínculo de confiabilidade com o seu consumidor.
ok? Então, basicamente, imagina a seguinte situação. Essa pergunta aqui é uma pergunta interessante, né? Quem tem o melhor ovo? A galinha ou a pata? Quem? Hein? Quando você fala em ovos, né? A primeira coisa que vem na cabeça é quem vem? É a galinha. Mas por quê? Gente, a galinha faz um barulho terrível. A galinha, quando ela coloca o ovo, ela conta para todo mundo. Ela conta, ela faz um escarcéu no galinheiro. A pata não. A pata coloca o ovinho dela lá no cantinho, ela levanta do ninho e vai embora. E ninguém sequer imagina que ela colocou um ovo. Então, mais ou menos, a sua empresa, ela tem que ser como uma galinha. Não adianta você ter um ovo maravilhoso, ou seja, um produto maravilhoso, um serviço maravilhoso, se você não conta para ninguém. Ok? Se você não convence as pessoas de que o seu produto é bom. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque é essencial a gente pensar na promoção da sua empresa e do seu produto. Então, tenta imaginar que a promoção da empresa, né, este alarde, este fazer barulho, este contar para todo mundo o que você faz, como você faz e quão bem você faz, é a mensagem que você precisa. Então imagine como se fosse um tripé. E nesse tripé você tem a propaganda, ok? Que é muito importante, ok? É muito importante. Ela é um investimento que você faz, porque você paga por ela, né? Só que, cuidado, sozinha ela não resolve muita coisa. Só fazer propaganda não é a solução dos seus problemas. Só fazer propaganda não resolve. Ela é extremamente essencial. Ela é o barulho. Ela é o cacarejar da galinha. Ok? Mas só isso não resolve. Você tem um outro pezinho do lado de cá, que é publicidade, que também é interessante. Ali você não gasta dinheiro. Por quê? Porque o seu produto ou o seu serviço vira notícia, ou seja, ele passa a ter uma outra relevância. Então a publicidade ela não é paga. Normalmente ela dá muita visibilidade, né? Mas ela é difícil. Por quê? Porque você tem que criar muito vínculo com os organismos, né? Com as mídias, né? Ok? Com as mídias. E isso não é fácil manter, né? Manter o interesse da imprensa, por exemplo, sobre o seu produto e transformar o seu produto em pauta, né, dos produtos, enfim, dos programas que uma determinada mídia possa ter. E um terceiro pé são as estratégias promocionais, né, que são aquelas promoções que você faz. Depois a gente vai conversar sobre cada uma delas. Só que as estratégias promocionais também elas têm uma característica, elas demoram, né, elas são mais demoradas, elas normalmente são mais caras, né? E elas têm uma característica interessante, elas podem criar expectativas vinculadas a elas, ou seja, você pode criar uma dependência do público nessas promoções, o público fica esperando por elas, né? Então o público, ao invés de se preocupar com o produto, fica se preocupando com a promoção em si. Então a gente vai conversar sobre cada uma delas daqui a pouquinho. Vamos em frente, vamos dar alguns passos à frente nisso aqui. A chave aqui, né, é o equilíbrio. Você achar o equilíbrio entre esses três elementos aqui, ok? Essa é a palavra-chave. Então vamos em frente. Vamos pensar então na primeira, né, que é propaganda. A propaganda, ela basicamente ela passa primeiro pela mídia impressa, né? Então você tem jornal, ok? Que é um público amplo, né? Tem minimizado ultimamente, né? Porque hoje em dia o papel impresso, por exemplo, o jornal impresso está perdendo espaço para os jornais no ambiente virtual, né? Mas ela ainda continua sendo importante. A revista é uma coisa interessante porque aqui você tem um público não tão amplo quanto esse aqui, já é um público mais específico, então você pode acertar melhor a informação para o seu público-alvo, né? Ok? O que mais aqui, ó? Você tem televisão extremamente cara, mas com um impacto gigantesco, né? Mas de novo, público muito amplo, todos os tipos de público, então talvez você gaste um dinheiro e não vai acertar exatamente o seu público-alvo. Então perceba que cada elemento desse aqui precisa ser estudado, né? Infocomercial, que são aquelas TVs fechadas que tem programas específicos que você pode colocar um programa lá, né? Ok? Por quê? É importante. Ali, quando as pessoas já te conhecem, as pessoas já conhecem seu produto, já conhecem a sua empresa, eventualmente um infocomercial é muito bacana e pode ser um excelente canal de venda. Rádio, né? Tem um público muito específico. E a
A internet que é a menina dos olhos da vez, né? Ou seja, nos dias de hoje, a internet ela demonstra que ela tem uma efetividade muito grande e custos muito baixos proporcionalmente, né? Se você comparar a essas outras mídias aqui, ok? Então, quando a gente fala impressa aqui, tá, gente? Talvez até o termo nem seja o mais adequado, mas é o termo que se usa na literatura. Impressa significa que você tem as letras lá, né? Então aqui você tem isso, né? Ok? Mas vamos em frente. Que outro elemento que a gente tem quando a gente fala de propaganda? A gente tem outras formas aqui. Mala direta é uma. Pode ser usada. Tem sido usado cada vez menos, mas ela ainda tem uma força muito grande, né? Panfletos, que dependendo do seu produto, talvez eles não sejam adequados. Catálogos, que são um pouco mais onerosos, né? Mas são muito específicos e acertam em cheio o público-alvo, né? Banners de sites, né? Que fazem um sucesso. O Google, o grande faturamento do Google vem de banners, né, em que as empresas fazem propaganda através dos banners dentro do logo, né? Catálogos eletrônicos, ou seja, totens em áreas de circulação que hoje já são uma coisa comum. Ou seja, aqui a criatividade, né, faz com que venham surgindo novas possibilidades de criar essa propaganda, né? Então perceba que aqui você faz literalmente um investimento na sua imagem, ok? Vender a imagem do seu negócio. Quando a gente fala de publicidade, quando a gente fala de publicidade, a gente tem as matérias na imprensa, né? Então, quando a sua mensagem tem mais caráter de notícia do que de negócio propriamente dito, ok? Isso é essencial. Quando você faz um produto, normalmente quando ele é um produto inovador, ele cria ele tem algumas características que podem até mudar o mercado. Isso é notícia. Percebam? Isto é notícia. Então, quando o seu produto tem relevância, tem características inovadoras, tem um grande impacto, isso pode virar notícia. E aí você tem uma publicidade gratuita do seu produto, né? Outra coisa que também é muito interessante nessa questão da publicidade são os press releases, né? O que são esses press releases? São os comunicados à imprensa, né? O que são isso? São escritos por uma assessoria de imprensa. Essa assessoria de imprensa, ela cria materiais que ela entrega nas mídias, né? Nos veículos de imprensa, para tentar, literalmente, vamos colocar aqui entre aspas, cavar espaço para você dentro das mídias tradicionais. Funciona muito bem, é muito interessante, e esse trabalho, só que é um trabalho oneroso, é um trabalho que não é um trabalho muito barato, mas é um trabalho que tem excelentes resultados. Gente, dependendo do negócio, a assessoria de imprensa pode mudar os destinos de uma organização, ok? Então, dependendo do seu negócio, pense sobre essa possibilidade e use esse canal que é a imprensa, que é um canal tão poderoso, use isso a seu favor, né? Outra coisa interessante que a gente fala de publicidade é a questão do reconhecimento, né? O que é isso? É uma visibilidade criada a partir do seu envolvimento com causas da comunidade, patrocínio de eventos ou atendimento às demandas sociais. Ou seja, literalmente quando você se posiciona, né, dentro da sociedade, dentro da comunidade, e você começa a criar consolidar esta sua imagem de empresa, né, passando a mensagem que você quer passar, independente de qual seja, você vai tendo o reconhecimento da sociedade, ok? E isso é muito importante. Quando a sociedade enxerga em você um grande potencial, um solution provider, né? Ou seja, alguém que ofereça soluções para o mercado, isso é muito sólido para a sua organização. E finalmente, por exemplo, competições, né? O patrocínio como caminho para consolidar uma marca e associar a um determinado público. Então, aqui são os patrocínios, né? Patrocínios das competições são uma forma de fazer publicidade. Existem outros caminhos? Claro. A sua criatividade, eu tenho certeza, ela é grande. Então você vai conseguir enxergar outras formas de fazer publicidade. Legal, gente? Vamos em frente.
Finalmente a gente tem aqui as promoções. Promoções existem das mais diversas naturezas. São brindes, são cupons de desconto, são demonstrações do seu produto, né? Em supermercado a gente encontra muito isso. É o seu networking fazendo a disseminação das informações do seu negócio. É a participação em feiras, é meio marketing, ou seja, muitas coisas que podem ser usadas como caminhos para promover o seu negócio. Normalmente aqui existe uma contrapartida, né? Você oferece algo em troca do possível consumo do seu produto, em troca de uma possível venda, ok? Diferente de propaganda e de publicidade, em que a sua intenção é colocar na cabeça das pessoas a ideia de consumir. Aqui você meio quase que cria um vínculo, porque você está oferecendo, entregando alguma coisa. Show de bola? Muito bem, meus caros. Eu espero, literalmente, que isso aqui tenha feito sentido, esses nossos comentários. A ideia aqui hoje era falar sobre estratégias e dar uma ideia geral sobre estratégia. No nosso próximo vídeo, nós vamos começar a discutir as questões das vendas em si, né? Como é que é venda, como é que é atendimento, ok? Muito bom, meus caros. Essa foi a nossa discussão de hoje. A ideia hoje justamente era consolidar para você a ideia de que estratégia de marketing é um caminho a seguir que vai levar você a um objetivo que tanto você quer. Existem algumas ações ali que precisam ser usadas para que essa estratégia que você desenhou seja conhecida pelas pessoas. E aí a gente acabou discutindo e acaba entrando no assunto de publicidade, propaganda e promoção, né? Então aqui, obviamente, como todos os vídeos que a gente faz aqui, a ideia não é esgotar temática, não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é levantar as questões, apontar alguns elementos, despertar em você a curiosidade, porque eu não tenho como dar aqui nesse nosso vídeo uma receita para você. O que eu faço aqui é levantar questionamentos, para que você olhe para esse vídeo e diga, caramba, isso se encaixa com a realidade do meu negócio. Eu preciso aprofundar isso aqui. E aí você vai fazer a sua lição de casa. Você vai estudar essa temática, você vai estudar esse assunto, você vai aprofundar este assunto e vai adequar as suas ações à realidade do seu negócio. Se você conseguir fazer isso e obtiver grandes resultados, este canal aqui conseguiu fazer o seu papel. E essa é a nossa grande intenção aqui, ajudar você. Porque às vezes a gente lança uma ideia aqui que talvez você não tenha nem pensado sobre. E aí às vezes aqui nós acendemos uma luz de alerta, e se essa luz de alerta fez você tomar atitudes corretas, que deram um resultado, eu fico muito feliz. Meus amigos, se essa nossa discussão aqui fez sentido para você, aqui embaixo estão os links das nossas redes sociais. Vá lá, se inscreva, acompanhe nosso trabalho, compartilhe com a sua rede. Vamos fazer esse canal aqui crescer. E se você gostou desse conteúdo, vá ali, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. E com o sininho ativado, o YouTube encaminha para você todas as novidades. Então, cada vez que um vídeo novo sair, você será informado e você não perde conteúdo. E muito importante, gente, façam os seus comentários. Utilizem esse espaço aqui, façam suas perguntas, façam sugestões, façam suas críticas. Esse é um canal extremamente democrático e ele é feito para você. Meus caros, nos encontramos no nosso próximo vídeo e até lá, façam excelentes negócios. Grande abraço!